Vamos entender por que precisamos ler o texto Ritos Corporais entre os Nascirema, né, de Horace Miner, para poder a gente entender a ideia de etnocentrismo. Uma das coisas que acontece no nosso processo de socialização é que a gente valoriza, acima de tudo, a nossa cultura, os nossos valores, as nossas ideias, e tudo que está dentro da nossa cultura a gente toma como certa. E tudo que aparece na cultura alheia a gente toma como incorreta, como indesejável, né, como grotesca, como exótica. E a gente viu vários desses exemplos quando estudamos, né, em socialização. Nós vimos a ideia de estética, nós vimos a ideia de linguagem, nós vimos a ideia das tatuagens, nós passamos por muitas coisas, né, que nos levaram a ver que as nossas ideias só são diferentes das outras, não mais corretas, né, do que as outras. Não é porque aqui a gente não come cachorro que na China é errado comer, ou que não seja gostoso comer lagartas, porque nós achamos nojento. Tudo isso a gente aprendeu nas nossas aulas passadas. Então, o povo Nascirema é um exercício sobre como a gente vê um outro povo que a gente considera diferente da gente. Então, se você lê esse texto a primeira vez, a maioria dos alunos fala: nossa, que absurdo, que cruel, que exótico, né? Como pode ser tão absurdas essas práticas? Né? Já escutei aluno falando: nossa, mas por que ninguém vai estudar esse povo? Que povo louco, que povo, né, diferente da gente, como é que pode um povo assim? E aí, quando eles descobrem quem é, na verdade, esse povo, né? Qual é o povo que fica entre o Canadá e o México? Nascirema, ao contrário, nada mais é que American, ou seja, o povo americano, o povo dos Estados Unidos. Como o Brasil tem uma referência muito grande com os Estados Unidos, a gente pode fazer um parêntese, um paralelo muito forte com a sociedade brasileira, né? Então eles colocam aqui o herói Notting Shaw, na verdade é Washington, ao contrário, né? Você vê aqui que eles colocam atividades rituais. Aí, poxa, professora, mas nós não temos rituais, não? Todas as coisas que fazemos repetidamente, diariamente, é entendido como uma forma ritual, né? Então, eles vão colocar aqui os vários rituais que o povo americano passa, rituais diários, rituais mensais, rituais semestrais, né? Um que ele cita muito diz respeito aos santuários, né, que ele coloca dentro de cada casa, que são o quê? Os nossos banheiros, né? Então ele coloca, são cerimônias familiares, privadas, secretas. Não é à toa que todo banheiro tem uma porta, né? E as pessoas trancam essas portas. Mas por que isso tem a ver com a sociedade americana e não em todas as outras? Nós vimos que a China tem um outro padrão, né? Os banheiros públicos deles lá, inclusive, nem tem portas, né? Se vocês lembram das aulas passadas. Então, isso é uma descrição única de um povo único, né? E cita assim, normalmente são discutidos apenas com crianças, né? O que acontece dentro do banheiro, né? Que nós sabemos que tem o desfraude, as crianças estão em processo de socialização, né? Então os pais vão lá ensinar cada detalhe, como usar o vaso, como escovar os dentes e todas essas coisas. Outra coisa que ele cita é uma caixa ou cofre embutido na parede. Nos Estados Unidos é muito comum essa caixa ficar no banheiro, né? Aqui também as pessoas antigas também colocavam muito remédio dentro desse armário que ficava acima da pia do banheiro, né? Então ele vai falar desses remédios que os médicos feiticeiros, né, que seriam os nossos médicos, né? Eles escrevem com uma linguagem antiga e secreta, né, que são as receitas, e que só os ervatários, que seriam os farmacêuticos, né, eles conseguem ler essa linguagem antiga, né? Na verdade, uma receita
pouca gente consegue ver o que o médico escreveu lá, né? Então, a gente tem, às vezes, em casa, aquele monte de remédio vencido, né? Que ele fala, o texto, com essas substâncias mágicas são específicas para certas doenças, e as doenças reais ou imaginárias são tantas que fica a ponto de transbordar, né? Quem em casa não tem uma caixa cheia de remédio, né? Então, no texto está citando essas coisas. E aí ele vai falar, né, da pequena pia batismal, que seria como é a nossa pia, né? Do banheiro, que cada membro entra, né, e procede a um breve rito de ablução, que seria lavar o rosto, e as águas sagradas vêm do templo da água da comunidade, que seria para a gente aqui a Caesb, né, que é uma água tratada, fluoretada, né, que ela vem pelos canos. Então, ele vai descrever todo esse nosso ritual diário. Daí ele vai falar dos homens sagrados da boca, né, que são os dentistas, e os rituais de escovar o dente, né, ou que coloca várias coisas. A gente tem a pasta de dente, tem o enxaguante bucal, tem gente que passa fio dental, tem gente que fica um tempão todo dia ali nessa prática, e fala do dentista em si, dos procedimentos, né, de brocas, furadores, sondas, agulhões, né, coisas que as pessoas passam no dentista, né. Daí ele vai falar do latipso, né, que ao contrário é o hospital, e de todas as coisas traumatizantes que passa lá, né, vai falar das vestais com toucados específicos, né, que são as enfermeiras, principalmente as enfermeiras antigas, que usavam aquele um capzinho, né, mais alto, né. Então ele vai falar que essas cerimônias que acontecem no latipso, né, no hospital, são muito cruéis, e é de se surpreender que uma boa proporção de nativos realmente doentes que entram no templo se recuperem, né? Sabe-se que crianças pequenas com uma doutrinação ainda incompleta resistem às tentativas de levá-las ao templo, porque lá é que se vai morrer, e a gente sabe o tanto que crianças aprendem rápido a reconhecer hospital, a reconhecer dentista, né? Então, ele vai descrevendo toda a sociedade e todos os rituais sofríveis que acontecem dentro dessa sociedade, de uma forma como se aquele povo fosse exótico, como se fosse diferente do dele, né? Então, isso ajuda a gente a entender, né, como a gente faz com outros povos, como a gente descreve um outro povo. Daí o aluno pode dizer, professora, mas a nossa sociedade não é assim como é descrito. Será que não? Quando a gente vai descrever um outro povo, principalmente quando a gente viu as aulas anteriores, daquelas tatuagens, daquelas escarificações, alguém vem e diz, nossa, mas que terrível, que dor horrorosa, como alguém se submete a isso? Mas a gente não presta atenção, né, em como acontece as nossas cirurgias plásticas, como elas são graves, como elas são invasivas. Para a gente entender os Nasirema, vamos fazer o seguinte exercício. Imagina um ET, né, entrando em um salão de beleza. Ele não sabe de nada, ele não sabe de nada o que acontece ali, né? Aí ele vê aquelas pias de lavar o cabelo, ele vê aquele monte de esmalte, ele vê aquele monte de secador. Como ele descreveria isso? Imagina aqueles secadores antigos, né, que pareciam uns fornos para esquentar a cabeça das mulheres. Imagina ele vendo uma cena de depilação a cera, aquele negócio super dolorido, né, que provoca gritos, aquela coisa de tirar cutícula, né, que parece uma coisa super sofrível, e tirar a sobrancelha. São todos rituais, né, dolorosos, mas que nós passamos para ficar o quê? Bonitas, né? Então é só para a gente ter uma ideia de como essas descrições de uma outra cultura podem ser perigosas se a gente não souber descrever. E é um exercício, o texto dos Nasiremas, para a gente fixar e entender
o que pode ser uma descrição etnocêntrica, que é a gente colocar a nossa visão como superior e a descrição de um outro povo como inferior.